do segundo ano. Bom dia, boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma semana de aulas online. Nós vamos começar a nossa aula hoje, matemática. Olha lá, o nome se apagou. Matemática. Hoje é segunda-feira, dia 21 de junho. Estamos na semana dos festejos de uma das festas mais comemoradas nessa época de junho, que é o dia de São João, que acontece nos dias 23 e 24. Dia 24 é o dia oficial, mas geralmente ele é comemorado mais no dia 23, é o início dos festejos juninos. Então, turma, hoje na nossa aula de matemática nós não vamos falar sobre a origem das festas juninas, isso ficará para a nossa próxima aula, que será de História. Só que hoje eu gostaria de rever com vocês em matemática. Vou só falar o que a gente estudou durante a unidade 2, para nós começarmos a falar. Eu vou começar a falar o que nós estudaremos na unidade 3. Nessa unidade agora, vocês aprenderam alguns assuntos bem interessantes e esses assuntos eles foram divididos entre os livros, tanto o Sucesso quanto o seu livro Aprender Mais. E os dois estão aqui comigo. No livro Aprender Mais, nós estudamos alguns assuntos que não estão presentes no nosso livro Sucesso. E esse aqui foi o que nós estudamos durante toda a unidade. Subtração de números naturais, coisa mais fácil do mundo. 3 menos 1, eu tenho 3, tiro 1. Fico com 2, olha só que coisa fácil. E os números naturais nós fazemos as subtrações no máximo até número 9. Pois a partir do 10 já começa a dezena. Nós podemos fazer nos nossos dedos até o 10, mas números naturais nós fazemos até o 9. 9, por exemplo, 9 menos 5, eu tenho 9 tiro 5, sobra 4. Ou então eu tenho 6 e vou tirar 5, sobra 1, e aí vocês também já conhecem esse assunto. Subtração, ele nos dá a ideia de tirar, ele nos dá a ideia de quantos a mais ou quantos a menos, e também a ideia de completar. Quanto falta para completar? Se eu tenho numa escala, por exemplo, o número 9, mas eu quero alcançar o 12, posição 12. Então, quanto está faltando até chegar no 12? Vamos ver. Do 9, 10, 11, 12. Cheguei no 12. Vou colocar o 12 mais próximo. 12. Aqui, esse percurso que eu andei até chegar no 12, quanto falta para completar? 1, 2, 3. 9. Para chegar em 12 faltam apenas 3, certo? Essa é a ideia de completar, ou de quantos a mais, quantos a menos. Se nós pegarmos, por exemplo, vamos ver aqui a ideia de quantos a mais. Digamos que eu tenha 12, os mesmos 12. Vamos dizer que isso aqui seja uma pecinha de quebra-cabeça, eu tenho 12 peças. E o meu primo tem 8 peças. Quantas peças a mais eu tenho? Se ele tem 8 e eu tenho 12, 8 para chegar em 12, quanto falta? Vamos contar. Depois de 8, 9, 10, 11, 12. Quanto está faltando? 4, exatamente. Ou seja, eu tenho 4 a mais que o meu primo. E o meu primo tem 4 a menos que é a mesma quantidade que eu tenho, que é a minha quantidade, ok? Então, isso é a ideia de quanto a mais ou quanto a menos. Essas foram as ideias da subtração. E os termos da subtração nós estudamos, que são minuendo, subtraindo e resto. O resto também pode ser chamado de diferença. Esse resto, ele é aquilo que sobrou da nossa subtração. Vou avançar um pouquinho as páginas, certo? Para o nosso próximo assunto, que foi subtração por reserva. Algo que nós vimos bastante, fizemos revisão, fizemos vários exercícios e você já sabe fazer subtração por reserva. Se eu tiver um número, por exemplo, 52 menos 17, o que eu faço aqui? Aqui eu tenho 7. Meu minuendo e meu subtraindo. Se eu dividir em dezena e unidade, ficará desse jeito aqui. Dezena e unidade. Só que a minha unidade, ela é menor. O meu minuendo é menor que o meu subtraindo.
subtraindo. Não tem como eu tirar 7 se eu só tenho 2. Eu só tenho 2, eu não tenho como tirar 7 daqui se eu tenho apenas 2. O que eu preciso fazer? Eu vou pegar uma dezena emprestada da casinha da dezena. Risca o número 5, você vai tirar um daqui, 5 menos 1. Se eu tenho 5 e tiro 1, 5, tirou 1, sobra 4. Coloco 4 aqui. E o 1 que estava aqui, virar para cá. E agora não será mais 2, agora será 12. 12 menos 7, agora sim eu consigo tirar. 7 para chegar em 12. Quanto falta? É só você contar depois do número 7. Quem é que vem depois de 7 até chegar no 12? 7, aí vem 8, 9, 10, 11, 12. Quanto falta? 5. Muito fácil. Falta 5. 12 menos 7 é igual a 5. Não vou tirar aqui 5 menos 1. Lembra que nós riscamos? Se nós riscamos, ele perdeu o valor de 5, agora ele é 4. 4 menos 1 igual a 3. Resultado, nosso resto é 35. 52 menos 17 é igual a 35. Os termos da adição nós já revimos, estudamos bastante sobre isso. E outra coisa que nós estudamos também foi sobre dúzia e meia dúzia. Todo mundo está lembrado? Todo mundo lembra do segundo ano que significa dúzia e meia dúzia? Eu fiz na revisão aqui na nossa última aula as associações das palavras para vocês não misturarem. O que é dúzia, o que é meia dúzia, o que é dezena. Dúzia, olha a palavra 12. 12, dúzia. 12, dúzia. Dezena, 10. Começa com 10, dezena. Ninguém vai esquecer mais, não é? E a meia dúzia seria a metade de 12, que é exatamente 6. Meia dúzia. Meia dúzia. Meia dúzia igual a 6. E quanto é meia dezena? Se nós temos nas nossas mãos 10 unidades, 10 dedinhos, qual é a metade disto? A metade é exatamente 5. Portanto, meia dezena, deixa eu colocar aqui, meia dezena é igual a 5. Então, não mistura, tá? Muito bem. O outro assunto que nós estudamos nesta unidade foi o números pares e ímpares. Eu expliquei para vocês que todo número que termina com 0, ele termina o 0. Não é o 0. O 0 é número neutro, ele não tem valor, então ele nem é par nem é ímpar. Mas o que termina com 0, aí sim ele é par. Como o 10, por exemplo. O 10 é par. 20, 30... também é par, 40 é par. Todos eles acabam com 0. Só o 0 que não é porque ele é número neutro, ele não tem valor, então ele nem é par nem é ímpar. Se ele vir acompanhado de alguma dezena, aí sim ele é um número par. E os outros também que nós aprendemos, que são as dezenas exatas: 50, 60, 70, 80, 90, 100. Todos terminam com 0. São pares. Tudinho aqui. Se ele termina também nessa escala que eu vou colocar aqui. Se nessa escala eu colocar aqui os que terminam com 2, eles também são números pares. Termina com 2. 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, até o 102. Termina com 2. Se termina com 2, se na unidade é 2, então ele também é número
par. Acontece a mesma coisa com aqueles que terminam com 4. Todos os que terminam com 4, eles também são números pares. Por exemplo, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94, 104, 114, 124, 134, todos eles. Todos terminam com 4, também são números pares, incluindo os que terminam com o número 6 e também número 8. Os que terminam com 0, 2, 4, 6, 8, par. Já os que terminam com 1, 3, 5, 7 ou 9, ímpar. Eles não formam par. Sempre sobra um, portanto ele não pode ser considerado um número par. Ok, turma? Bem. Depois nós estudamos sobre centena exata, onde nós vimos que os números podem ser colocados dentro do nosso QVL, acrescentado uma casinha que vai da centena, dezena e unidade. E as centenas exatas, elas são 100, 200 e esse aqui. Que número é esse? 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Todos eles são centenas exatas, onde elas vêm todas acompanhadas de 2 zeros. Lá nas dezenas exatas, nós vimos que os números 10, 20, 30, 40 só tem um zero. Mas aqui não. Chegou na centena, tem que colocar o segundo zero. Olha só, 2 zeros em cada um. Então, o que muda é isto. E no nosso QVL, que foi acrescentado a casinha das centenas, os zeros ficarão nas casas da dezena e unidade correspondentes. Bem, além de centena exata, nós estudamos também que foi gráficos. Eu não fiz a revisão sobre gráfico, mas foi um assunto que nós estudamos nesta unidade que passou. Os gráficos, eles têm praticamente 4 tipos, que são pictórico, aqueles em que estão presentes as figuras. Tem o gráfico de barras, que é aquele que vai subindo e descendo e vai elevando a quantidade. O gráfico de linhas, que vai subindo. E também o gráfico de setor, ou também chamado de gráfico de pizza. Através dos gráficos, eles vão nos mostrar uma certa quantidade de alguma informação que nós queremos. Vocês vão encontrar muito isso em gráficos também nos livros de geografia, que é um assunto que vocês também estudarão um pouquinho mais para frente. O último assunto que nós estudamos foi sobre medidas de massa. Esse assunto eu não falei na aula passada, mas eu gostaria de rever com vocês agora. Medidas de massa. As medidas de massa, eles servem para medir o peso das coisas, a massa das coisas. Quando nós subimos na balança, é um instrumento que é utilizado para medir a massa das pessoas, dos animais e também de produtos. Nós vimos que a unidade medida que é utilizada para as massas é chamada de quilograma. E a abreviação é KG, quilograma. Só que quilograma não se escreve com a letra K. É escrito assim, quilograma, mais conhecida como quilo. Quilograma é mais conhecida como quilo. Porém, ela é começada a palavrinha, a primeira letrinha Q, certo? A primeira sílaba, que, e a abreviação dela é KG. Sempre que você for lá na balança, lá na farmácia, se for digital, por exemplo, a balança, ela vai mostrar quantos quilos você está pesando, quantos quilogramas. E essa palavra é mais conhecida como quilo. Através do quilograma, dessa unidade de medida que é abreviada por KG, nós podemos saber a partir de 1 quilo. Só que 1 quilo é o mesmo que 1000 gramas.
1000 gramas é o mesmo que 1 quilo. A palavra gramas, o resumo dela, ela é abreviada através da letrinha G sozinha, só a letra G. Gramas, que é a unidade de medida menor do que o quilo. Quilogramas kg, grama G, quilograma kg. E 1000 gramas é igual a 1 quilo, é a mesma coisa, é o mesmo peso. Só que a unidade de medida menor é o grama e a maior é quilograma. Através dessa unidade medida padrão, nós sabemos o peso dos animais e de muitos produtos que nós compramos na padaria ou no supermercado. Exemplo, nós vimos que feijão, melancia e também a ração dos animais, ela é comprada por quilo. Sal, açúcar, café, arroz, macarrão, as farinhas como farinha de trigo, farinha de milho, farinha de mandioca, até a farinha láctea que vocês gostam bastante. Tudo é comprado por quilo. E esses produtos, esses alimentos são sólidos, todos eles são sólidos. Podem ser em formato sólido, como por exemplo as cenouras que são inteiras, ou as farinhas que são trituradas, como o milho, por exemplo. O milho ele é triturado para fazer a farinha de milho e depois com a farinha de milho o que é que nós fazemos? O cuscuz, o bolo e outros pratos. Já a farinha de mandioca, a mandioca ela é triturada, ela é ralada para aí sim produzir a farinha. Incluindo a mandioca, a macaxeira e a mandioca, elas são trituradas e a farinha também é comprada por quilo. Outros alimentos também comprados por quilo podem ser os bolos prontos, os pães e outros vegetais, biscoitos, maçãs, melancias, bananas, laranjas e outras frutas e vegetais, tudo é comprado por quilo. Muito bem, turma, nós já vimos agora, revimos esses assuntos e lá no Aprender Mais, vocês estudaram comigo sobre os números romanos e também nós vimos o número, os símbolos maior que e menor que. Agora na próxima unidade nós vamos estudar sobre multiplicação de números naturais. Nós vamos ver a ideia de multiplicar, quanto é o dobro de um determinado número, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo. Vamos ver muitas coisas legais nas aulas de matemática. A unidade 3, ela vai começar lá na página 104, onde nós vamos começar. Nosso primeiro assunto será sobre sólidos geométricos. Vocês já aprenderam também, algumas semanas atrás, meses atrás, que as figuras geométricas, elas podem ser assim. Esse daqui são chamadas de figuras planas. Triângulo, círculo, quadrado e retângulo. Essas são as figuras planas. Mas nós vamos aprender os sólidos geométricos, aqueles em 3D, que tem altura, largura e profundidade. Vamos estudar sobre quais são os que têm base quadrada como a pirâmide, o paralelepípedo, o cubo, o cone, a esfera e também o cilindro. O que nós vamos estudar também na próxima unidade será a multiplicação de números naturais, como eu informei a vocês. Nós teremos ideia do que é o dobro de um determinado número, eu até inclusive falei, ou a metade nós também vamos aprender, só que isso será na quarta unidade. Vamos aprender sobre multiplicando por 2, que dará o dobro, multiplicando por 3, que nós aprenderemos o triplo, multiplicando por 4, o quádruplo, multiplicando por 5, o quíntuplo. Vamos aprender também as medidas de capacidade. Agora há pouco, na segunda unidade, nós estudamos as medidas de massa, onde nós sabemos o peso das coisas. Só que medida de capacidade, ela nos informará os líquidos, quantos litros ou mililitros tem em certos recipientes. Além disto, além de medidas de capacidade,
No livro Aprender Mais, ele complementará os nossos assuntos através dos exercícios que começarão em multiplicação na página 202. Eu vou abrir aqui para vocês para ler. Na 202, é isso mesmo, 202, isso, multiplicação de números naturais. Nós vamos estudar sobre a diferença entre o que é adição e o que é multiplicação e como nós podemos associar as duas continhas. As continhas de mais, nós vamos poder associá-las com as continhas de multiplicação. Vamos aprender qual é o sinal da multiplicação, quais são os termos da multiplicação e como nós poderemos aprender as tabuadas. Tabuada do 1, tabuada do 2, 3, do 4 e do 5. Tudo de multiplicação. Outro assunto que nós estudaremos é esse, como eu expliquei, sobre medidas de capacidade. Nós poderemos encontrar a quantidade dos líquidos. Por exemplo, nessas garrafinhas de vocês, nessa minha daqui, você sabe quantos litros cabe aqui? Aqui só cabe meio litro, é a metade de 1 litro. Aqui não cabe 1 litro completo, cabe a metade. Você sabe quanto é meio litro? Nós vamos estudar sobre isso também. Tem garrafas de tempo que tem medidas diferentes, podem ter mais ou menos, incluindo até aquelas ampolas, sabe aquelas seringas onde nós recebemos as vacinas? Lá também tem uma unidade de medida chamada de mililitro. Mililitro que é bem pouquinho. Além disto, nós vamos estudar também em geometria sobre formas geométricas espaciais. Essas formas geométricas, será que elas vieram do espaço? Já que elas são chamadas de espaciais. Eu vou abrir aqui para vocês, 231. Eu vim para aprender mais, 231. Deixa eu ver aqui. Na 231, ela nos informa sobre os sólidos geométricos, em que eles têm aquelas 3 medidas, que são chamadas de 3D. Exceto a esfera, que obviamente não tem como a gente medir a profundidade dela, porque ela não tem um formato quadrado, mas nós vamos aprender que, além de círculo, que é aquele plano que nós aprendemos, nós também saberemos que a forma sólida dela se chama esfera. Não é mais círculo, agora é uma esfera. O quadradinho, sabe aquele quadradinho que nós vimos que tem os 4 lados iguais? No sólido geométrico ele não se chamará mais de quadrado, ele será o cubo. Assim como um funil, ele parece um cone. Sabe aquele chapéu de aniversário que nós colocamos na cabeça às vezes quando a gente ia para a festa de aniversário e utilizava? Aquilo tem um formato de um cone. O cone, ele lembra um pouco o triângulo. É uma forma geométrica espacial e isso ele lembra um pouquinho o triângulo, mas ele tem todos os seus lados preenchidos. Ele tem altura, ele tem largura e também profundidade. Tem o cilindro, que ele também lembra muito o retângulo. A pirâmide, ela é um pouco diferente. Ela lembra um triângulo, mas ela tem os 4 lados dela preenchidos. E uma caixa de sapatos, por exemplo, que pode lembrar o paralelepípedo, semelhante também ao retângulo. Vamos fazer várias atividades sobre isso, sobre esses assuntos de geometria. E nessa próxima unidade nós vamos continuar sobre as operações matemáticas. Estudamos a adição na primeira unidade, subtração na segunda unidade e agora na terceira unidade nós falaremos sobre as multiplicações. Na última unidade que nós estudaremos, aí sim vocês verão divisão. Ok, turma? Vocês estão ansiosos para saber sobre a origem das festas juninas? Nós vamos conversar daqui a pouco. Você aprenderá sobre quais são as comidas típicas da época. Será que essa comida surgiu aqui no Brasil ou ela veio de fora, de um outro povo? Tudo isso você aprenderá na nossa aula de História, que é a próxima. Não deixe de assistir porque você conhecerá muitas coisas legais sobre esses festejos juninos. Muito obrigada, turma do segundo ano, pela sua participação na nossa aula de matemática, nesse resumão, nessa revisão que nós estudamos. Eu agradeço, que os festejos juninos sejam bem legais nas suas casas, divirtam-se e daqui a pouco a gente se vê na nossa aula de História. Um beijo, segundo ano, e até daqui a pouco. Tchau, tchau!